tudo bem? Professora Gisele Silveira Dutra com vocês para os meninos do terceiro aninho. Vamos lá? Professora, hoje nós vamos saber sobre o tempo. O tempo. O que você sabe sobre o tempo? Vamos pensar. Será que tem jeito de a gente pegar o tempo? Como será que o tempo passa? O tempo, quando a gente pensa no tempo, vem na nossa cabeça uma grande imagem do relógio. E o relógio, ele marca um tempo cronológico, ou seja, é definido de acordo com o que a gente faz as nossas atividades. Mas esse tempo cronológico do relógio é medido por quê? Como será que nós, os seres humanos, os homens, começaram a marcar o tempo? Será que vocês sabem aí? O tempo cronológico dá para ser sentido pela nossa pele. Pela nossa pele, professor? Sim, pela nossa pele. Nós temos muitas marcas do tempo. O tempo ele vai passando e aí a gente vai imaginando o que vai acontecendo de mudança. Vamos lá. O tempo cronológico marca as fases da vida do ser humano. Fases da vida, professora? Que fases? As fases das plantas e a fase dos animais. O relógio tem 24 horas. Horas, professora, mas como que é essa marca do tempo? Então, vamos lá, vou explicar para você. Por que será que o nosso relógio marca 24 horas? Você já parou para pensar? Tem a ver com o sol, com o dia e a noite. Com o dia e a noite. São 12 horas dia e 12 horas de noite. Professora, realmente, nós temos uma coisa que marca a nossa vida todos os dias. E qual será? Quando está claro e quando está escuro. E o que nós fazemos quando está claro e quando está escuro? Durante o dia o sol nasce e nós fazemos muitas atividades. Nós acordamos, escovamos os dentes, tomamos café da manhã, brincamos bastante, almoçamos com a nossa mamãe ou com a nossa vovó ou com o nosso papai ou titia. E logo depois, na parte da tarde, fazemos a lição, né? Estamos fazendo a lição? Eu espero que sim. E depois, o sol se põe e começa a ficar escuro. E o que nós fazemos quando está escuro? Quando está claro, fazemos muitas atividades. E quando está escuro? Quando está escuro, geralmente a gente descansa. O nosso corpo descansa, nós começamos a dormir. Então, nós temos essa marca do tempo, que nós estamos acordados em muita atividade e estamos à noite descansando, fazendo o nosso corpo desenvolver, amadurecer. Como assim, professora, amadurecer? Nós estamos em constante desenvolvimento. Desde quando nós somos bem pequenininhos e quando nós vamos ficando maiores, em desenvolvimento e crescimento. Então vamos lá. Reparem para vocês verem na imagem. O Joãozinho era um menininho bem esperto. Joãozinho foi para a escola e continuou em desenvolvimento, continuou crescendo. E aí, Joãozinho começou a se tornar um adolescente. Joãozinho continuou nos estudos e continuou na escola. Logo, Joãozinho terminou a escola e foi trabalhar.
E então Joãozinho não era mais Joãozinho, era o senhor João. Como ele era o senhor João, porque ele já tinha profissão, já estava trabalhando e continuou crescendo, professora? Sim, continuou crescendo. E aí ele se tornou o Papai João. E logo depois de se tornar um Papai João, ele vai se tornar o quê, professora? Porque o tempo continua passando. Ele vai se tornar o Vovô João. As marcas do tempo a gente percebe não só nos seres humanos, mas a gente também vê nas plantas. E o que a gente vê nas plantas? Uma sementinha, ela começa a brotar e germinar, começa a crescer as suas folhas. Depois que as folhas crescem, ela dá um broto da florzinha até que a florzinha se abre. Ou seja, ela está desenvolvendo, crescendo, mudando. E isso, as marcas do tempo vão mostrando. E nos animais, professora? Vamos reparar a mudança que tem nos animais. Eu tenho o ovo, que nasce um pintinho, que vira um pintinho todo feliz, que cresce, vira um franguinho, que volta a ser a galinha. Observem as marcas do tempo. Tudo tem a sua própria marca. E nós vamos começar a observar. O que acontece nas nossas marcas? Nós nascemos. A fase temporal do ser humano. O que essa criança que acabou de nascer marca o nosso nascimento, o começo da nossa história. E aqui nós já temos a infância. Estamos crescendo e nos desenvolvendo, descobrindo o mundo inteiro. Sabemos tudo nessa época? Não, não sabemos. Estamos começando a descobrir, a perceber, a observar. Depois, nós temos outra fase, que é a fase que a gente começa a ir para a escola. Nessa fase da escola, as descobertas aumentam. Nós começamos a perceber todo mundo à nossa volta, porque nós estamos aprendendo e desenvolvendo. Aprendemos as cores, os números, as letrinhas, aprendemos a conhecer as pessoas e a gente conhece tudo. A gente está sempre crescendo e aprendendo. Qual que é o marco mais importante do tempo na nossa vida? Adivinhe, são os aniversários. Quando a gente começa a fazer os aniversários, desde o primeiro, a gente está marcando o nosso tempo. Então, vamos ver hoje, qual a sua idade neste ano? Quantos aninhos você tem? É um marco do tempo na sua história. Você já aprendeu a sua história? Você conhece essas figuras? Elas são da sua família? Você está sentindo o tempo passando? O tempo histórico é diferente do nosso tempo do relógio. O tempo histórico é marcado por grandes alterações e mudanças que aconteceram nas civilizações, nas nações e até mesmo no ser humano. A gente não marca através do tempo do relógio de hora em hora, porque demorou muito tempo para acontecer. As grandes transformações. Querem observar? A linha do tempo da história da humanidade é diferente. Nós não temos como marcar o tempo histórico pelo relógio. Então, nós vamos observar a evolução do homem. Observem como nós éramos há muito tempo atrás, quando surgimos na Terra. Olha como é que os homens eram. Parece com alguém? O homem da pré-história. Era assim como ele era chamado. Vivíamos em cavernas.
nós não tínhamos nem a forma de comunicação. Nós aprendemos a nos comunicar através dos desenhos. E o homem foi evoluindo e foi mudando com o passar do tempo. E hoje, como o homem é? Observem, este homem é parecido com o homem da pré-história? Somos os mesmos, mas evoluímos. E esse marco do tempo mostra uma transformação na história do homem. O homem de hoje vive na era da tecnologia. Não vivemos mais na pré-história, vivemos na história contemporânea. Então vocês observaram as imagens? Viram como os homens e a evolução humana não pode ser marcada pelo tempo cronológico? Não é medido pelo relógio, mas é contado pelas grandes mudanças e alterações. Então vamos lá. Como contar o tempo da história? O tempo histórico é contado pelas transformações como o homem mudou. Foi só o homem que mudou nessa época? Vamos analisar. Observem para vocês verem como nós temos tecnologia hoje. Foi uma grande mudança. Nos dias atuais, a humanidade mudou novamente? Pensem aí. Agora nós vamos aprender a construir a nossa história. Como nós vamos marcar a nossa história? A nossa história nós vamos marcar com a aplicação do nosso tempo. E como que é a aplicação do tempo, professora? Nós vamos construir passo a passo. Vem comigo que nós vamos aprender. Como eu era ontem e como eu era hoje? Então agora nós vamos pensar. Como eu era ontem? Olha a tia Gisele. Ontem a tia Gisele era assim. E a hoje? Como a tia Gisele é? Hoje a tia Gisele é assim. Notaram a diferença? A alteração do tempo? E ainda tem mais uma questão. Como será o tempo do futuro? Como será a tia Gisele no futuro? Vocês conseguem imaginar? Agora nós vamos usar a nossa imaginação. Como será que eu vou ser no amanhã? A tia Gisele vai ser no amanhã uma pessoa bem diferente, porque eu posso ser o que eu quiser no amanhã. A gente constrói o tempo dia por dia, acordando e dormindo, dormindo e acordando. Então vamos lá, conhecendo a minha história e você vai conhecer a sua história. Nós vamos fazer juntos. Observem a minha família. A tia Gisele, quando ela era no passado, ontem. E nós vamos construir a árvore genealógica, ou seja, a árvore da família, certo? Para isso, nós vamos precisar, primeira coisa, que você saiba com a mamãe e com o papai, você vai escrever eu no centro da sua árvore. E eu vou deixar eu aqui com a menininha. E agora eu vou escrever no outro card mamãe. Mamãe. E vou colocar aqui na minha árvore genealógica. No outro card, eu vou colocar papai. Vou colocar papai. Professora, eu posso colocar as fotos? Sim, você pode colocar as fotos. Depois que você colocar você no centro da árvore, mamãe vai ficar à direita
e papai vai ficar à esquerda. Nós vamos colocar quem são os meus irmãos. Você tem irmãos? Então, eles vão ser colocados aqui, pertinho da mamãe e pertinho do papai. E você vai montando a sua árvore genealógica, a árvore da sua família. E depois você coloca o vovô. E o vovô? É vovô pro lado do papai ou vovô pro lado da mamãe? Ah, eu ainda tenho meu vovô e é do lado da minha mamãe. Então eu vou colocar ele na minha árvore, perto do nome da minha mamãe. E depois eu vou colocar minha vovó. Do lado do meu papai, porque ela é mãe do meu papai. E aí, eu vou montando a minha árvore da família. Quando eu colocar todas as pessoas, os meus titios, os meus irmãos, os meus vovós, as minhas vovós, eu vou colocando todos na minha árvore e vou montando a minha árvore da família. Depois que tiver tudo pronto, você chama todo mundo da sua casa para ver como ficou a sua árvore da família. Combinado? E aí nós vamos contar a nossa história. Ah, professora, como eu vou contar a nossa história? Ah, cada um tem uma história. Então nós vamos aprender. Olá, meninos! Eu vou contar a minha história. A minha história é a seguinte. Eu nasci da mamãe e do papai. E depois eu conheci os meus irmãos. E a minha vovó e o meu vovô. Essa é a minha história. Hoje eu tenho 5 anos e estudo na escola Anísio Teixeira, em Uberaba. Obrigada, meninos! Essa é a minha história. Viram como a gente conta a nossa história? Um grande beijo para vocês, meninos. Até a próxima e espero que tenham gostado de como o tempo passa.